Oremos. Santo Deus, Santo Pai, te agradecemos pela tua bondade, ó Pai. Pedimos que tu venhas sobre cada um que aqui está. Abençoa, Senhor. Aqueles que ainda estão no caminho chegando, abençoa também. Aqueles que porventura não virão hoje, por alguma razão, abençoa e traze-os à tua casa, ó Pai. Ó Pai, renova as forças de cada um aqui. Que aqueles que estão passando por lutas possam ser revigorados pelo teu Santo Espírito de Deus, ó Pai. Nós te pedimos, abençoa-nos. Que esses momentos aqui sejam momentos de contrição, de louvor e de adoração ao teu nome em espírito e em verdade, ó Pai. E nós te agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quando a tempestade ruge com o seu feroz bramido, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz ouvir-se com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz. Aumenta, por favor. Animar os que andam sós e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Deste coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz. Animar os que andam sós e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e paz sentir, qual um som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado tua voz em consolar. Eis que ouvimos tua voz. Animar os que andam sós e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Glória a Deus. Amém. Igreja, pode sentar. Isso. Que o Senhor possa sempre nos conceder, através do poder da ressurreição, cantar no sofrimento, desfrutar da alegria do Senhor, e que nem o medo da morte, que nem poderes infernais, ou até mesmo pecados da vida, pode nos arrancar dele. Ó Senhor, que nada, Senhor, possa nos arrancar de ti. É promessa tua, Deus, a cada um de nós aqui. Louvemos ao Senhor, amém? Te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade.
o sol, a lua, as estrelas e o mar, nada se compara, Senhor, ante a tua formosura. Dos homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua poder, majestade, te é dado domínio, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, Senhor. Te adorar. Eu só quero te eu nasci pra te
É bom estar na casa do Senhor, né? Como o pastor falou, é um versículo que eu gosto. Salmo 122. Alegrei-me, como disseram. Vamos à casa do Senhor para render graças. Somente Ele podemos render graças. E Ele nos sustenta. E aqui nós estamos. Semana após semana, dia após dia, e nós estamos aqui. Na casa do Senhor, agradecendo mais um dia de vida. Agradecemos pelo levantar, pelo deitar, pelo pão de cada dia. Ele tem nos sustentado. E assim nós rendemos graça. Somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Mas Ele faz isso para os ímpios também. Porque Ele é fiel com a sua obra. Mas aqueles que têm Cristo como único e suficiente Salvador, esse tem um direito a mais de estar com Ele na eternidade. E nós somos privilegiados por isso. Porque a graça dele nos alcançou. Basta. A graça dele nos alcançou. E por isso nós estamos aqui, rendendo graça a Ele. Pelas bênçãos sem medida. Como é bom estar na casa do Senhor.
quando a gente vê aqui a igreja cheia, com os membros na casa do Senhor, é uma alegria. Eu acredito que ele fica alegre. Não pela quantidade, mas sim pela qualidade, porque nós rendemos graças somente a ele. Nós estamos entrando no momento de dízimos e oferta, para manter essa casa, que é uma casa do Senhor, uma casa de oração, que nós chamamos Igreja Presbiteriana Cenáculo. Entre tantas outras igrejas, nós fazemos parte da Igreja do Senhor. E aqui nós estamos aqui para manter essa casa com dízimo e oferta. Aos que nos são visitantes, não sintam nenhum momento constrangido, porque é o momento da igreja, como eu falei, para manter esse local de oração, que nós temos custos. E aqui está na terra, tem as custas. Custo da água, da luz, da internet, por aí vai. Se você, o nosso visitante, sentir no coração um desejo de entregar sua oferta no gasofilácio, fique à vontade. Mas tem que dar de coração, não com pagamento. Deus se agrada quem dá de coração, como está lá em 1 Coríntios. E peço os irmãos para abram as suas Bíblias em Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém. Oremos. Pai Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia e bondade com o teu povo, te agradecemos, Pai, pela tua graça, tua bondade, para o teu povo aqui está, Pai. Te agradecemos. Seja conosco nesse culto. Usa o teu servo, pastor Levi, trazendo a palavra que possa nos edificar. E aqui nós estamos, nesse momento, ofertando a ti, dizimando a ti, não com pagamento, nem passamos isso pela cabeça, mas sim te agradecemos pelo sustentar. Aos irmãos que precisam de alguma necessidade, Pai, o Senhor sabe cada necessidade de cada um, o Senhor possa prover. E assim nós te oramos. Recebe nossas dízimo e oferta. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, vocês já ouviram falar da história de Eutico, que está registrado na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo número 20? O título da mensagem nessa noite, eu já vou falar agora, e é baseado nesse texto que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. E o título da nossa mensagem nessa noite é: Quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Vamos repetir comigo? Eu digo e a igreja repete. Quando a graça desce, eu acho que os irmãos não entenderam o meu pedido, não. Eu vou repetir. Irmãos, quando eu disser o título, aí você repete. Amém? Acho que agora entenderam. Quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Vamos lá? Quem consegue falar só? Quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Atos, capítulo 20, apenas os versículos, David, por favor, 9 e 10. Atos 20, abra sua Bíblia. Fica aí com a Bíblia aberta, não confie no data show, não. Fica com a tua Bíblia aberta e guarda aí. Atos 20, versículos 9 e 10. Diz o seguinte, o texto, e eu vou ler na minha Bíblia. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Amém? Vamos ler todos os versículos 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse:
não vos perturbeis, que a vida nele está. Amém? Eu quero orar pelo Everardo. O Everardo está precisando de oração. Nós temos orado nas terças-feiras. A irmã do Everardo está aqui conosco, que é a irmã do nosso irmão Israel, está enfrentando uma luta. Tem sido dias muito difíceis para ela. O irmão está com câncer, às vezes tem uma melhorada, às vezes tem uma recaída, e a gente sabe como é difícil essa luta do ser humano contra essa doença, né? E a luta da família também. A gente quer orar para Deus abençoar a família, fortalecendo e ajudar ele nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos a vida do Everardo, o trono da graça de Deus. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. E crendo, ó Deus, num Deus que pode todas as coisas, que já fez muitos milagres na nossa vida, na vida dessa igreja e na vida de tantas pessoas, ó Deus, na face da terra. Nós queremos colocar a vida de Everardo diante do Senhor e suplicar sobre a vida dele misericórdia do Senhor. Que a tua mão sobre aquele homem possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Que a tua mão sobre a vida daquele homem possa estar sarando cada parte do seu corpo e retirando daquele corpo a enfermidade, que aos olhos dos homens é letal, que aos olhos dos homens é quase impossível vencer. Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Por isso colocamos a vida do Everardo diante do Senhor e pedimos também o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus sobre a família e sobre os que estão nesse momento ajudando e lutando junto com ele. Em nome de Jesus, instrumentaliza o médico para fazer aquilo que é necessário. Mas nós sabemos que o Senhor fará aquilo que o homem não pode fazer. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Atos capítulo 20, versículo 9 e 10 diz o seguinte, como o texto nós lemos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis. Isso Paulo falava para os que estavam ao lado, que a vida nele está. Era noite, o povo se apertava em um cenáculo. Paulo pregava e a palavra estava fluindo, gente. Paulo estava pregando o evangelho e as pessoas estavam ouvindo o evangelho atentos. As pessoas estavam sendo tocadas, as pessoas estavam sendo ministradas pelo Espírito Santo, que estava usando Paulo para falar naquele momento. E a palavra fluía intensamente, de acordo com o que vimos e podemos encontrar na narrativa bíblica. No meio da multidão, um jovem, então, se sentou numa janela, e esse jovem foi Eutico. Era o nome dele. Um nome quase esquecido, mas uma história que ainda hoje ecoa na face da terra, nos diversos lugares em que a Bíblia é lida e é pregada. A Bíblia diz que ele foi vencido por um profundo sono, adormeceu durante a mensagem de Paulo e caiu do terceiro andar. Do terceiro andar, se fosse hoje, devia ser mais ou menos a mesma altura, talvez um pouco menos, 9 metros. Diante de todos, durante o culto. A queda foi trágica. E a interrupção da vida foi imediata. A vida pareceu ter escapado ali mesmo com essa queda. Mas a Bíblia faz questão de narrar e contar para nós que Paulo, que estava ministrando para as pessoas, ele parou a ministração. Ele para a ministração, desce correndo e, ao interromper o discurso, ele desce rapidamente em direção ao garoto, se curva, o abraça e declara: Não vos perturbeis, a vida nele está. Ainda havia vida, ainda havia propósito.
Preste atenção. Ainda havia vida, ainda havia propósito. Porque quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Repita comigo esse ponto que eu vou trazer para a meditação e que é o tema. Porque quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Porque quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Porque quando a graça desce, o que parecia perdido é restaurado. Esta não é só uma história de Eutico. É narrado na Bíblia sobre ele. Mas não é só a história dele. Essa é a história de todos aqueles que caem no caminho. De todos aqueles e aquelas que caem no caminho. De todos aqueles que estão ouvindo, mas às vezes se cansaram. Estavam ouvindo, estavam guardando a palavra, mas se cansaram. De todos que estavam perto, mas se distanciaram. Mas eu tenho uma boa notícia para essas pessoas. O Evangelho não desiste do que caiu. Deus, Ele não desiste do que cai. O Evangelho não desiste do que caiu e Deus não desiste do que cai. O pai não desistiu do filho que foi embora. A mulher não desistiu da dracma. O pastor não desistiu da ovelha. Ainda que se afastou, ainda que caiu, ainda que se distraiu, ainda que por um momento relaxou, e isso pôde levar esta pessoa que relaxou e descuidou quase à morte, o Evangelho não desistiu. A mensagem não continua sem antes levantar quem tropeçou. Guarde isso. O Evangelho, a mensagem não continua sem antes levantar o que tropeçou. O texto fala que Paulo parou. Você pensou a situação? Paulo está pregando, eu estou pregando, alguém está pregando, acontece uma coisa, se para imediatamente e vai lá se orar pelas pessoas. O pastor Ramos uma vez contou para mim uma coisa muito interessante. Ele estava no ônibus, e quando ele estava no ônibus, o ônibus fazendo um movimento e descuidou, um pedestre ia passando na frente do ônibus e bateu. Quando bateu, ainda que de leve era um ônibus, derrubou a pessoa, e aquela pessoa ficou desacordada. E naquele contexto o Ramos fala que estava no ônibus. E desceu daquele ônibus uma pessoa que era católica. E ela foi até aquele rapaz e colocar a mão sobre ele para orar. Ramos disse, espera aí, eu vou descer também, nós vamos orar por ele. E diz Ramos, contando para mim, grande amigo meu, que lá fecharam os olhos e começaram a orar por aquele rapaz, até aquele rapaz se levantar, gente. Às vezes a gente tem que parar o que a gente está fazendo e lembrar daquele que caiu. Às vezes a gente tem que parar a caminhada da gente, parar o que a gente está fazendo, que ainda que seja importante para Deus e para a obra de Deus, era o que Paulo estava fazendo, pregando. Ele parou para poder socorrer aquele que era, naquele momento, era mais urgente o atendimento daquela pessoa. Naquele contexto, naquele momento, era imprescindível ir até aquele homem. E Paulo para a pregação, vai até ele. Sabe por quê? Porque a mensagem não continua sem antes levantar quem tropeçou. É um dever meu, é um dever seu como crente, não parar. E parar apenas e somente quando Deus requiser de nós, isso, que a gente pare e vá até aquele que está aflito, que está precisando. Paulo faz isso, ele para a mensagem, ele não pensa, para e vai lá. Eutico voltou à vida e Paulo subiu de volta e continuou pregando até o amanhecer. Se você ler o texto, você vai ver. Paulo voltou e continuou pregando até o amanhecer. Paulo voltou e continuou falando o evangelho para as pessoas. Paulo voltou e continuou fazendo aquilo que era o chamado dele, ministrando. Mas ele parou no momento para socorrer aquele que estava aflito. Talvez essa pessoa aflita esteja aqui nessa noite. Talvez essa pessoa que dormiu e caiu esteja aqui nessa noite. Talvez essa pessoa que descansou e relaxou porque estava cansada, ela caiu e está aqui nessa noite. E essa palavra, que é a palavra de Deus, ela está aqui para restaurar essa vida. Essa palavra que é a palavra de Deus está aqui para ajudar na restauração dessa vida.
Quando a graça age, a palavra não para. Quando a graça age, a palavra não para. Nunca esqueça disso. Quando a graça está agindo, a palavra não para. Diz o texto que Paulo volta e continua ministrando a palavra. Se você ler o texto, eu parei, mas se você ler o texto adiante, você vai ver que Paulo continua ministrando e vai até a madrugada ministrando a palavra. Porque quando a graça age, a palavra não para. A palavra continua. Essa palavra que foi ministrada por Paulo, que é ministrada por mim e por você, ela é poderosa para fazer a restauração na vida das pessoas. E a gente não pode parar essa palavra, porque essa palavra que vai transformar a vida de pessoas. Essa palavra que vai trazer pessoas à vida. E talvez no nosso contexto, estando ela morta em delitos e pecados. Essa palavra que vai trazer à vida essas pessoas. Essa palavra que vai transformar. Essa palavra que vai libertar. Essa palavra que vai restaurar. E às vezes a restauração acontece dentro da igreja. Na vida de irmãos ou de irmãs. Que mesmo estando na igreja, às vezes estamos distantes de Deus. Mesmo estando na igreja, às vezes estamos relaxados. Estamos sem as armas da fé que eu preguei há alguns dias. Sem a armadura da fé que eu preguei há alguns dias. Às vezes estamos tão relaxados que começamos a nos distanciar. E o que é que acontece quando nos distanciamos? Nós caímos. E às vezes a queda pode nos levar à morte. Ou frieza espiritual. Ou indiferença com a pessoa de Deus, com a palavra de Deus e com o chamado. Ou às vezes falta de compromisso, ou às vezes falta de amor. Sabe, quando é escrito lá no livro de Apocalipse, quando é escrita as cartas, e a carta é escrita à igreja de Éfeso, a exortação do anjo é, escreve o anjo, e fala lá, entrega o anjo da igreja, e diz lá na igreja, lembra-te onde tu caíres. Lembra onde tu caíres. Te lembra do teu primeiro amor, e volta lá onde você caiu. Olha para o teu passado, e te lembra aí onde você caiu. E ele diz, e te volta para Deus. E ele vai dizer lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja, nesse contexto, nessa noite, é você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você e eu não podemos ficar caídos. E às vezes, essa queda ela é muito sutil, porque ela vem acontecendo gradativamente. E quando a gente se dá conta, a gente já está quase morto. Quando a gente para olhar, a gente já está bem adormecido. Está indiferente. Está frio. E como diz o texto lá de também Apocalipse 3:20, a gente está morno. Ao ponto de até não agradar a Deus a forma como a gente vive. Sabe, a queda não é o fim da história. A queda não é o fim da história. O culto não termina no trauma. O culto não termina no trauma. O rapaz caiu. Paulo vai lá, ora por ele. Ele ressuscita o jovem e diz, a vida nele está. Paulo volta e continua até 3 da manhã. Porque o culto não termina no trauma. Ele termina na restauração. O culto ele não termina quando o trauma acontece. Quando a queda vem, não. O culto termina quando há restauração. Aí a gente entra na presença de Deus para glorificar a Deus. Você imagine, naquele momento, vamos pensar aqui a cena. Paulo está lá e tinha muita gente no cenáculo, muita gente, ouvindo a pregação de Paulo, ele ministrando sobre esse Jesus que um dia alcançou ele e foi pessoalmente ao encontro dele, no caminho de Damasco. E ele está ministrando lá sobre esse Jesus que salva, que restaura. Aparece um jovem atento e começa a sentir sede dessa palavra. E ele fica ouvindo. E tomado mesmo pelo sono, ele cai e morre. Paulo vai lá, desce, para a mensagem, ora por ele, ressuscita e volta e continua a palavra. Você já imaginou como é que ficou aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra depois desse milagre? Você parou para pensar o que Deus estava fazendo na vida das pessoas por meio do Espírito Santo depois desse milagre? Por quê? Porque o trauma... Porque, correção, o culto não termina no trauma. O culto termina depois da restauração. Guarde isso. Então, o culto na nossa vida tem um propósito. Produzir o que na nossa vida? Restauração. Trazer os que estão mortos à vida. Trazer até o nosso coração, em algumas áreas,
adormecidas para acordar. Essa história nos ensina algumas lições. Essa história nos ensina algumas lições. Que há quedas públicas, mas também há restauração pública. Ele caiu na presença de todos. A queda foi na presença de todos. Muitas pessoas do mundo, muitas pessoas da igreja, muitas pessoas às vezes do nosso trabalho, ou do local que a gente convive, é possível que até vejam a nossa queda. A nossa queda vai se tornar pública. A nossa queda vai se tornar conhecida de muitas pessoas. A nossa queda vai se tornar conhecida de muitas pessoas. Mas o Evangelho continua e ele não desiste da gente porque Deus não desiste. Então Deus vem até nós e ele vai nos permitir desfrutar também de uma vitória pública, onde aqueles que viram a nossa queda, eles vão ver a grande obra que Deus vai fazer na nossa vida. Aquele que um dia zombaram porque a gente caiu, eles vão ver Deus nos levantando, porque Deus não desiste de nós. As pessoas desistem um dos outros. As pessoas descreem nos outros. Mas Deus não. Deus, ele não desiste de nós. Como eu falei, o pai não desistiu do filho. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Há quedas públicas, mas também a restauração pública. Aquele jovem caiu na frente de todo mundo, mas ele ressuscitou na frente de todas as pessoas. Porque onde o evangelho é pregado, a restauração. Onde o evangelho é pregado, a transformação e a salvação. Mas também a distração pode nos fazer cair. A distração pode nos fazer cair. Aquele jovem estava cansado e distraído. Cuidado, igreja, com a distração. Cuidado com o cansaço da igreja, o enfado da igreja, o enfado do compromisso, o enfado que o mundo proporciona a nós, a gente traz isso para a igreja. Cuidado com esse enfado. A distração pode nos fazer cair. Mas há uma coisa fantástica nisso. Mas o amor de Deus nos faz levantar. A distração pode nos fazer cair. Mas o amor de Deus nos faz levantar. E ele nos faz levantar porque ele é fiel. Porque ele não abandona a sua criação e não abandona os seus filhos. Aquele, o apóstolo Paulo diz, que começou boa obra em mim e em você, ele há de cumpri-la. Aquele que começou boa obra, ele vai cumpri-la até o dia de Cristo. Ele vai segurar na nossa mão, ele vai nos levantar. Tem um ditado que é até bem pentecostal, que diz assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Você não vê isso na Bíblia, com essas palavras. Mas você sabe que isso é uma verdade bíblica, que o cair é do homem. O errar é próprio do homem. O se afastar de Deus é próprio do homem. Mas o restaurar, o transformar, o libertar e o trazer novamente para o convívio é uma obra de Deus. Então esse jovem caiu. Por causa de quê? Da distração, do cansaço. O texto fala, o texto ele é muito enfático, ele diz, olha, ele foi vencido. Bota aqui, por favor, no texto. Olha a expressão aqui no meio. Durante o prolongado discurso de Paulo, ele foi vencido pelo sono. Vencido. Isso acontece na nossa vida. A gente é vencido. Porque a gente dormiu um pouco, porque a gente estava cansado, porque a gente ficou distraído. Aí a gente é vencido. O texto fala que ele foi vencido e caiu e morreu. Às vezes nós estamos numa situação que estamos sendo vencidos por esse cansaço. Isso aqui é um sentido figurativo. Por esse cansaço espiritual, por esse esfriamento espiritual, por esse marasma do mundo. De pregar uma descrença em Cristo. E é tão bom quando a gente vem à casa de Deus e a gente pode ler a Bíblia, pode cantar um louvor que fala ao nosso coração e se alegrar e renovar as forças.
É tão importante isso, mas tem pessoas que vão para a igreja e nem um louvor tão precioso como foi esse, e nem uma oração que se faz na igreja está mais abalando o coração, mexendo o coração. Por quê? Porque a pessoa está vivendo de forma distraída, ela está se distanciando, ela está sendo vencida pelo sono, ela está ficando adormecida para as coisas de Deus, ela está ficando adormecida para as coisas que têm valor. Por isso que a exortação do pastor Levi e de todos os pastores que passaram por aqui, com certeza, é: meu irmão, não pare a leitura da Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter vida de oração. Tem um cântico que eu gosto de falar, ele está lá no nosso inário, eu não lembro o nome, mas ele fala assim, ó: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Aí o que é que o texto diz? Vigia e ora o coração pequeno. Por quê? Um temporal pode abrigar. A vida do crente é assim. Bem de manhã, um sol sereno. Parece um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno. Por quê? Porque por trás disso pode vir um temporal. E na nossa vida, gente, um temporal é assim, ó. E às vezes a gente contribui para esse temporal. Por quê? Porque a gente está sendo vencido pelo sono. Sendo vencido pelo sono. Eu lembro daquela história que eu contei aqui, que havia aquela igrejinha, e naquela igrejinha os irmãos estavam orando para que chovesse, porque naquela cidade já fazia tempo que não chovia. E o pastor disse: gente, domingo que vem, na escola dominical, nós vamos orar, porque vai chover. Todo mundo começou a orar na escola dominical. Terminou a escola dominical, não caiu uma gota d'água. Aí o pastor disse: mas domingo que vem, na escola dominical, nós vamos orar de novo, para que chova. E foram lá e oraram. Não caiu uma gota d'água. No terceiro domingo, ele disse: mas domingo que vem nós vamos vir de novo e orar para que caia água. Aí a água caiu, gente. Foi muita água. Aí todo mundo pensando como era que ia embora para casa. A velhinha, uma senhora de idade, viuvinha, pegou o guarda-chuvazinho dela e foi embora e ficou o resto na igreja. Foi que aquela chuva caiu. Porque só ela cria que ia cair, porque ela levou o guarda-chuva. Como é que eu creio que vai chover e não leva o guarda-chuva? Só quem levou o guarda-chuva foi ela. Sabe por quê? Porque ela não estava sendo vencida pelo sono. Até o pastor da igreja que propôs tudo não levou o guarda-chuva. Meu irmão, isso é muito triste. E ela abriu o guarda-chuvazinho dela: ó, vocês ficam aí porque eu já vou para casa. Por quê? Porque ela não estava sendo vencida pelo sono. Igreja, cuidado. E a minha vida e a sua também. Estou falando só para você. A pregação é um espelho. Eu falo e vem para mim também. Cuidado para não sermos vencidos pelo sono. Porque quando somos vencidos pelo sono, a queda acontece. E é grande a queda. A queda é grande. E traz às vezes para nós vergonha. Traz às vezes para nós até falta de coragem de voltar para a igreja. Ou estar na igreja. Somos vencidos por aquilo que a gente deixou e entrando na nossa vida. Sabe, o sono chega e o sono dá traços. A gente começa a não conseguir segurar os olhos, a gente começa a abrir a boca. Então esse sono, espiritualmente falando, também dá sinais. A gente não tem mais alegria de orar. Dá sinais. A gente não tem mais alegria de ler a Bíblia. Não tem mais prazer em ler a Bíblia. O salmista no Salmo 1 fala que o grande prazer dele é o quê? Ler a palavra de Deus. É ler de dia e de noite, sem parar. Ele tem o prazer dele nisso, não em andar com ímpio, não em seguir conselho, não em se assentar. O prazer dele está em ler a palavra de Deus. Ou seja, ele não negocia o relacionamento dele com Deus. Ele não deixa-se vencer pelo sono. Ele está lá atento para não cair, para não ser seduzido e envolvido pelo sono. Por quê? Porque ele pode cair e vai ser difícil se levantar. O salmista nos ensina isso. Esse homem Eutico dormiu, caiu e morreu. Agora ele não pode fazer mais nada. Quando nós caímos, nós não podemos fazer mais nada. Se a graça de Deus não descer sobre a nossa vida, a gente não pode fazer nada quando cai. Quando eu e você caímos por negligência, porque somos vencidos pelo sono, pela negligência do compromisso com Deus, nós não podemos fazer nada. Somente a graça de Deus para nos levantar novamente. E se não for a graça de Deus, nós não somos levantados nunca, porque nós não temos capacidade. Paulo desce, quando ele desce, ele levanta aquele homem. Porque quando a graça desce,
aquilo que parecia perdido é restaurado. A destruição pode nos fazer cair, mas o amor de Deus nos faz levantar. A graça é o único lugar, guarde isso no seu coração. Podia ser até o tema, mas eu escolhi outro. A graça é o único lugar onde a história ainda pode ser reescrita. Preste atenção, a graça é a única fonte, é o único meio, é o único lugar onde a minha história e a sua história pode ser reescrita. Na graça do Senhor. Somente a graça do Senhor. E eu vou contar aqui para vocês uma história que eu não sei se contei, mas vai falar muito sobre a graça. Um dia aquele homem, numa determinada cidade, cometeu um crime. E aquele homem, ao cometer o crime, ele foi preso. Ele foi preso. Mas ele era uma pessoa muito benquista naquela cidade. E alguém intercedeu junto ao governador e disse: aquela pessoa é muito boa, vá lá e conceda anistia a ele e liberte ele. E aquele governador foi lá, mas foi com a Bíblia e com a carta de liberdade dele dentro da Bíblia, com a carta da anistia. E aquele governador disse para ele: vem aqui porque eu quero ler a Bíblia com você. Vem aqui que eu vou ler a Bíblia com você. Aquele homem disse: eu não quero ler a Bíblia, não quero saber de Bíblia, não quero. E ele pegou e foi embora. Quando ele foi embora, o carcereiro disse: você é louco. Por quê? Porque aquele homem era o governador. Ele estava com a Bíblia, mas dentro daquela Bíblia tinha uma carta de anistia, onde você ia ser solto. Aquele homem ficou preso um tempo, e no dia do julgamento ele foi lá, e foi condenado. E quando ele foi condenado lá, ele disse: eu quero a palavra. E deram a palavra para ele e disse: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu fui condenado, mas eu não estou condenado aqui, serei condenado por causa do meu erro, por causa do meu pecado. Eu estou sendo condenado aqui porque eu rejeitei a graça. E assim vai ser com a vida de qualquer um de nós. Não é o nosso pecado que vai nos condenar, mas é porque nós rejeitamos a graça. Porque a graça, ela é o único lugar onde a história ainda pode ser reescrita. A graça de Deus é o único meio pelo qual a minha história e a sua história pode ser reescrita. É o único meio, a graça de Deus. Então, lutemos para não sermos vencidos pelo sonho. Lutemos para não nos deixar dominar por esse sono, que às vezes toma conta da nossa vida. E de uma forma ou de outra, acaba nos afastando daquilo que é importante. Nos afastando da caminhada com Cristo. Nos afastando da presença desse Deus. E esse sono que nos faz ser derrotados quando caímos e até mortos, ele não começa de uma vez, ele começa sorrateiro. Cuidado. Mas mais, se você caiu no ânimo, na fé, na caminhada, se você perdeu o foco, se você adormeceu no lugar errado, ou escorregou, saiba de uma coisa: ainda há alguém que desce por você. Ainda há alguém que desce por você. Ainda há alguém que desce para restaurar você. Ainda há alguém que desce para socorrer você. Ainda há alguém que olha para você com um olhar de compaixão. Ainda há um abraço de graça te esperando. Por isso a importância da igreja. Por isso a importância de cada irmão aqui. Porque quando nós sentirmos a ausência de alguém aqui, a gente tem que ir até ele, até ela, com esse abraço de graça. E dizer para ele e para ela que eles continuem a caminhada. Que eles não desistam a caminhada. Ainda há uma vida em você. Ainda há uma vida nessas pessoas. Eu creio nisso, igreja. O culto na sua vida ainda não acabou. A palavra vai continuar. E você também vai continuar. Eu finalizo falando para a igreja e desejando para a igreja o Salmo de número 67. Abra aí o Salmo 67. Salmo 67. Pastor, a palavra hoje foi rápida? Foi. O que eu senti no coração é isso.
Eu desejo para você o que o Salmo 67 diz. No versículo 1. Seja Deus gracioso para contigo, para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que Deus seja gracioso comigo e seja gracioso com você. Que Ele nos ajude nos momentos que a gente estiver sonolento, que a gente estiver adormecido, que a gente estiver sendo vencido pelo sono, para que, sendo vencido pelo sono, a gente não caia. Então que Deus nos ajude a não ser vencido pelo sono, porque se o sono nos vencer, nós vamos cair. Se o sono nos vencer, nós vamos fraquejar. Se o sono vencer, nós não vamos ter ideia do que estará acontecendo com a gente, e nem vamos ter força para se levantar. Se o sono nos vencer, nós vamos fraquejar e cair. Ainda haverá pessoas que estarão orando por nós, intercedendo por nós, indo até nós. A graça ainda está sobre a nossa vida. A nossa história continua, ela não acabou. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O Ministério do Louvor, vem aqui, por favor. Eu quero pedir que o Senhor Deus te abençoe. E que o seu Deus te ajude, para que nenhum dos que estão aqui nessa noite ou que ouvirão essa mensagem estejam vivendo de forma dormente, de forma sonolenta. Antes, que estejam atentos. Antes, que estejam bem acordados na presença do Senhor. Que estejam dia a dia suplicando do Senhor o favor e a graça. Que estejam procurando se afastar daquilo que efetivamente procura destruir e derrubar. Que no nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, não deixa que o sono tome conta de você. Não deixa que a indiferença tome conta de você. Não deixe que alguma decepção te afaste da casa de Deus, da presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você, no nome de Jesus, não deixe isso. Não seja vencido por esse sono. Se renda ao Senhor, busque essa graça de Deus. Confesse o pecado se houver necessidade. Se afaste do caminho do pecado se houver necessidade. Se afaste de pessoas que possam estar levando você para o pecado. Se afaste de pessoas que não tem nada para te dar, que não tem nada para fazer de bom na sua vida, que não tem nada para te ensinar. Se afasta de pessoas que profanam o nome de Deus, que negam a pessoa de Deus. Se afasta de pessoas que não temem ao Senhor. Anda com aqueles que honram a Deus. Anda com aqueles que buscam a presença de Deus, no nome de Jesus. Eu queria cantar com a igreja em tom de oração, e a igreja meditando nessa canção. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos e valores, Senhor. Senhor, nos ajuda, nós queremos reconstruir. Que esse seja o desejo do seu coração, do meu coração, todo dia. Senhor, todo dia nós queremos reconstruir, fazer, ó Deus amado, diferente daquilo que temos feito errado. Todo dia, Senhor, com a tua graça e com o teu favor, nos ajuda a reconstruir. Por favor, Júlio. A igreja adora. Encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever
baixinho ainda. Tem alguém nessa noite que gostaria de recomeçar em alguma área? Que gostaria de renovar a aliança com Deus? Que reconhece que tem andado de forma muito dormente e sonolenta diante de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa ter mais compromisso com Deus? Tem alguém aqui nessa noite que entende que tem andado distante de Deus? E distante de Deus não é porque está envolvido no pecado, não, mas porque não tem andado com Deus como deveria. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de orar e fazer a sua oração aqui na frente nessa noite, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida para melhorar o relacionamento contigo, Pai. Eu tenho me esquecido de Ti, Senhor, a verdade é essa. E tenho, Deus, feito muitas vezes a minha vontade, aquilo que agrada a mim. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de vir aqui à frente para orar, para que eu orasse por você? Não tenha vergonha. A vida ainda está em você. Quando a graça desce, o que parecia estar perdido é restaurado pelo poder de Deus. Quando a graça desce, o que parecia estar perdido é restaurado. Se alguma área da sua vida precisa ser restaurada, a graça está nesse lugar sobre a sua vida. Não rejeite o convite. Em nome de Jesus. Se você não deseja vir e quer ficar aí mesmo, eu quero orar por a igreja mesmo assim. Pai, em nome de Jesus, que essa tua graça seja derramada nessa noite, nesse lugar. E que em nome de Jesus, os teus filhos e filhas, Pai, possam experimentar do Senhor nessa noite algo, ó Deus amado, que é sobrenatural, e possam se render na tua presença nessa noite, e possam confessar os seus pecados, possam pedir perdão, e possam declarar ao Senhor o quanto necessitam do Senhor, e possam dizer para o Pai: Pai, eu pequei contra os céus e diante de Ti, me ajuda, Pai. Pai, guia os meus passos, dirige a minha vida, Pai. Pai, não me deixa caído, me ajuda, me levanta. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe assim a cada um que está aqui nessa noite, e especialmente aquele ou aquela que precisa de restauração. Eu não sei, o Senhor sabe. Se tem alguém aqui que precisa de restauração na vida, que o Senhor possa fazer essa obra, Pai. Se há alguém aqui, ó Deus, que não teve coragem de vir à frente, que precisa de restauração, o Senhor sabe que o Senhor possa fazer, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja canta: eu quero voltar ao eu quero voltar a Deus. A igreja adora e diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Glória a Deus, glória a Deus. Todo dia queremos voltar à tua presença, Pai. Todo dia estar contigo. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite, por tua bondade, pelo teu cuidado, pela tua presença nesse lugar, por meio do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor, Pai, nos concede à tua igreja uma semana na tua presença acima de tudo, andando na tua vontade acima de tudo, andando no temor do Senhor, Deus, e fazendo aquilo que agrada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos desviar das nossas vontades, daquilo que nos atrai para o pecado. Senhor, nos ajuda a andar contigo e a engrandecer o Teu nome. Sustenta as nossas vidas, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, nas lutas diárias, ó Deus, no trabalho, onde estivermos, nos dá sabedoria, ó Deus, para a nossa atitude em engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus, concede a todos uma semana cheia de paz,
cheio da presença e do poder do Senhor. E se ainda vier a luta, que o Senhor esteja conosco e nos ajude a vencer. Ouve, Deus, nossa oração. Nós a Ti agradecemos todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre a sua vida, seja sobre todo o povo de Deus, e seja desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém.